Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui com alegria. A ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor no Senhor. Cordial bom dia. É uma alegria muito grande poder celebrar com vocês este culto do terceiro domingo no período da Quaresma. E o evangelho do dia de hoje nos apresenta Jesus expulsando os vendilhões do templo e dizendo para eles não transformarem a casa de Deus em casa de negócios, porque a casa de Deus deve ser casa de oração. O que é isso? Negócios na casa de Deus. É sobre isso que queremos conversar com vocês neste dia. E já que esta é a temática do culto, o nosso primeiro hino é Como eu amo o teu templo. Um culto muito abençoado para todos nós. Do
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora é o momento em que nós queremos deixar diante do nosso Deus todos os nossos pecados que cometemos por pensamentos, palavras, ações ou omissões. Suplicar esse perdão de forma confiante, sabendo que a dívida já foi paga por meio de Jesus Cristo. Oramos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Lava-me de toda a maldade e limpa-me do meu pecado. Purifica-me de todas as minhas culpas e apaga o meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que detestas. Eu sei que o teu julgamento a meu respeito é justo e reconheço que tens razão para me condenar. Tira de mim o meu pecado, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Em nome de Jesus. Amém. Confessamos os nossos pecados para Deus, Ele nos ouviu. E agora eu te pergunto se estás arrependido. Crês que Jesus Cristo pagou toda a tua dívida quando morreu na cruz? E queres levar uma nova vida com Deus daqui em diante? É assim? Se é assim, então, como ministro de Cristo, chamado e ordenado, eu também te anuncio a graça de Deus e digo que estás perdoado. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados, aliviados, vamos louvar o Deus eterno com o salmo deste domingo, Salmo 19. Os céus falam da glória de Deus e anunciam o que Ele tem feito. Um dia fala dessa glória ao dia seguinte e uma noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol sai de casa todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para começar uma corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e nos dão sabedoria. O respeito pelo Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, sim, mais doces do que o mel puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que eu não posso notar. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre de cometer pecado grave. Aceita as minhas palavras e os meus pensamentos, ó Senhor, meu refúgio e meu protetor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor,
Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com o coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos nós agora acompanhar as leituras da Palavra de Deus para esse terceiro domingo na Quaresma. A Palavra de Deus do Antigo Testamento para esse terceiro domingo na Quaresma está registrado em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Deus falou e foi isso que ele disse: Meu povo, o Senhor, sou o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Palavra do Senhor. A epístola para esse segundo domingo no período da Quaresma está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, a partir do 1º versículo, onde ele fala de Cristo, o poder e sabedoria de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza,
acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo dele e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Palavra do Senhor. E agora queremos acompanhar o Santo Evangelho para esse domingo, que também servirá de base para a nossa meditação. João capítulo 2, a partir do versículo 13. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que estavam sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. E os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. E quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos se lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Palavra do Senhor. Vamos nós agora confessar a nossa fé, usando para isso as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que o bondoso Deus conserve a cada um de nós firmes nesta fé.
E agora cantamos aquela música bonita. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, de oração. Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, de oração. Jesus abriu a porta da sua casa com sua morte e ressurreição. E agora nós podemos confiar e orar. Ele ouve nossa oração. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, de oração. Graça e paz da parte do nosso Deus, o Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que Ele esteja conosco nesse momento de meditação na sua palavra, que essa palavra produza fé, uma confiança naquele negócio que Deus fez com a gente, porque Ele é fiel. Meditamos no Evangelho deste domingo, que nos conta a história de Jesus indo a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E na Páscoa, Jerusalém sempre estava lotada. E Jesus vai no templo. E lá ele encontra o templo também cheio de vendedores cambistas. Uma verdadeira feira livre. Jesus, ao invés de ficar contente pelo fato da casa de Deus estar repleta de pessoas, não ficou. E não ficou por quê? Por causa daquilo que as pessoas estavam fazendo na casa de Deus. E ele diz, é a casa do meu Pai. E agora ele chegou lá. Chegou na casa que é dele. E vê que as pessoas estão fazendo coisas erradas na sua casa. E as pessoas tomaram conta da casa do Pai. E não fazendo aquilo que o Pai esperava que fizesse. Eles transformaram a casa de Deus numa casa de comércio. O local era para ser para adoração, culto, louvor, e agora virou uma feira livre, onde se vendiam bois, pombas, ovelhas, onde se negociavam moedas, casas de câmbio. E aqueles vendedores estavam no local destinado aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Portanto, os gentios não tinham lugar para adorar a Deus. E é por isso que Jesus diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, do jeito como Deus havia planejado e mandado Salomão fazer. Lógico que não era o templo de Salomão,
mas continuou com o mesmo layout do Templo de Salomão, com a mesma ideia. Casa de oração para todos os povos. E agora, se os gentios lá de Roma, lá da Grécia, quisessem vir adorar a Deus, teriam que adorar a Deus naquele lugar barulhento, no meio dos cambistas. A igreja que deveria acolher todas as raças, povos e nações, agora estava expulsando por meio dos vendedores. E esses vendedores estavam ali porque foram autorizados pelos sacerdotes. Os vendedores pagavam aluguel para o templo, ou seja, a igreja estava sendo mantida também pelos vendedores. É evidente que Jesus não gostou nada disso e por isso ele fez um chicote, bateu nas pessoas, espantou os bois, derrubou as mesas dos cambistas, o dinheiro se esparramou, as pombas voaram, os bois saíram correndo. Jesus ficou irado, ira santa, e disse: não façam da casa de meu pai casa de negócio. Casa de Deus não pode ser casa de negócio. Não se pode comercializar na casa de Deus. Não se pode comercializar com Deus e a sua palavra. Isso me lembra antigamente nas igrejas lá do interior. As pessoas vinham para a igreja bem antes do culto começar, né? E as pessoas ficavam no pátio da igreja. Normalmente tinha 3 grupos. O grupo das mulheres ficava ali na porta da igreja, os homens ficavam ali no pátio, debaixo das árvores, e os jovens ficavam lá num outro canto, se olhando, né? Já fazendo a programação do fim de semana. E os homens lá debaixo daquelas árvores fazendo os seus negócios. Porco, galinha, milho, terra. E todo mundo só entrava para dentro da igreja quando começava a tocar o sino. E aí alguns diziam: olha ali, estão fazendo um negócio na casa de Deus. Aí o pessoal dizia, outros, né? Nós não estamos fazendo negócio na casa de Deus, nós estamos fazendo no pátio. Será que alguma coisa tem a ver isso com o texto de hoje? Eu até diria que se um negócio foi feito no pátio da igreja, ele foi feito na presença de Deus, assim como todos os outros negócios, mas aquele foi feito na presença de Deus. E esse negócio tem a bênção de Deus. Negociar, comprar, vender não é coisa do diabo. É do diabo se for desonesto, se há exploração. Seria muito legal se os negócios fossem fechados dentro da igreja, na presença de Deus, com a sua bênção. Então, do que se trata essa frase de Jesus? O que Jesus está querendo dizer para não transformar a casa de Deus em casa de negócio? Não é para transformar a casa de Deus em casa de negócio com Deus. Essa é a questão. E é o que estava acontecendo na época. Aqueles vendedores estavam ali para facilitar aqueles que iam para a igreja para oferecer os seus sacrifícios. Imagina alguém levando um boi, trazendo um boi lá de Nazaré até Jerusalém para sacrificar lá, ou uma ovelha, ou pombo. E era mais fácil comprar ali em Jerusalém, ali dentro do pátio. Só que daí o que acontecia? A pessoa comprava o boi, a ovelha mandava sacrificar e ia embora. Não participava do sacrifício. E tinha os cambistas também, né? Porque para oferecer dinheiro, já ofereciam ali quando trocavam o dinheiro pelo dinheiro da igreja, porque ali só podia circular o dinheiro da igreja. Mas até aí não tem tanto problema. Acontece que a pessoa comprava o boi e mandava fazer o sacrifício e ia embora. Trocava o dinheiro, dava oferta e ia embora. Pagava o dízimo.
E aí? Isso era bem parecido como no tempo de Lutero. As pessoas pagavam para o padre rezar uma missa e nem iam na igreja. O padre ficava rezando a missa sozinho em latim na igreja e as pessoas nem iam. Apenas pagavam para o padre fazer aquilo. A mesma coisa era com as indulgências. Compravam o perdão e continuavam tocando a sua vida. Davam o dinheiro para a igreja tirar as pessoas do purgatório. Será que algo parecido não continua acontecendo ainda hoje? Continua assim. O ser humano continua o mesmo. Ele continua negociando com Deus. Pagam para rezar a missa do 7º dia e nem na missa vão. Dão o dízimo para serem curados e assim por diante, vocês sabem. Colocam o nome num caderninho que está na porta da igreja para o pastor orar por eles e deixam um dinheirinho ali. Esse é um tipo de negócio com Deus. E isso mostra um grande erro. Nestes casos, a igreja se tornou a corretora, a intermediária, o despachante de Deus. E este é o erro. E o povo não deve querer isso. Não sei como fazer a minha oração, então vou pedir para o pastor orar. É melhor pedir para a igreja. A igreja, o pastor, devem levar o povo a ter uma relação direta, íntima com Deus. A igreja não pode ser a intermediária entre o povo e Deus. E aí me pergunto muitas vezes, e preciso me perguntar, será que não estamos levando as pessoas a dependerem da igreja, a dependerem do pastor na sua vida espiritual? Será que a igreja hoje não está sendo uma corretora de Deus, uma despachante de Deus? Será que as pessoas não estão vendo a igreja e o pastor assim? Quando a igreja assim age e quando o povo aceita isso, aí a casa de Deus vira casa de negócio com Deus. E é disso que Jesus está falando. E é por isso que Jesus ficou com tanta raiva, fez aquele chicote e derrubou tudo. E quando esse tipo de pensamento invade na igreja, também vem outras coisas junto. Quando o povo aceita isso, aí passa a valer o cerimonialismo, a religiosidade externa. Aí deixa de acontecer aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana ali no poço. Deixa de acontecer a verdadeira adoração. A adoração em espírito, em verdade. Quando a igreja se coloca no meio do povo e Deus, deixa de haver a verdadeira adoração. Porque daí entram outras coisas. Aí entra, se o pastor cantou direito, se ele não desafinou, se ele não deixou fora o Pai Nosso, se o grupo de música não desafinou, ou o volume estava muito alto, se a igreja estava limpa, cheirosa, se os paramentos estavam bem alinhados, se a batina do pastor estava bonita, e aí entram esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa passa a ser mais importante. Não que essas coisas não sejam importantes, são importantes sim, batina, vela, igreja limpa, mas tudo isso só é importante se leva as pessoas a adorar a Deus em espírito
e verdade. Essas coisas não devem fazer do pacote de negociação com Deus. Não é um plus, não é brinde, nem são descontos nessa negociação com Deus. Nós não precisamos negociar com Deus e nem Deus negocia conosco. Por quê? Porque o negócio já foi feito e tudo foi pago, tudo certo, tudo redondinho, registrado, selado lá na cruz do Calvário. Ali tudo foi pago. Ali na cruz foi consumado o negócio. E se alguém ainda hoje quer negociar com Deus, seja de que forma for, isto é sinal de que ainda não assinou o contrato que Jesus escreveu e assinou com o seu próprio sangue. Se a pessoa continua negociando com Deus, ela ainda não assinou o contrato com Deus. É sinal de que esse contrato não está valendo para ela, porque ele ainda continua negociando, porque ainda não fechou o negócio com Jesus. Tu que foste batizado, naquele dia foi fechado o teu negócio com Deus. Ali foi assinado. E esse negócio continua valendo ainda até hoje. Agora, a gente apenas vai cumprindo esse contrato com Deus. Tu me compraste com o teu santo e precioso sangue. Me compraste para ti, fechado o negócio. Quero continuar vivendo como teu filho. E como filho, não preciso mais negociar. Estimada congregação, a gente poderia falar outras coisas sobre essa história, mas entendi que deveria falar desses negócios que as pessoas estão ainda querendo fazer com Deus. Espero que continues fiel ao contrato assinado lá no Santo Batismo. Que continues crendo que Cristo pagou tudo e que Ele continua sendo fiel a esse contrato. E porque assim é, a gente pode viver uma vida tranquila e a nossa adoração a Deus pode ser alegre, em espírito e verdade. Que nós sejamos fiéis ao contrato, ao negócio que fizemos com Jesus. Amém. Criei, ó Deus, puro coração e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustente com voluntário Espírito. Agora é um momento muito especial e significativo,
quando queremos trazer as ofertas para o reino de Deus e para Deus como forma de gratidão, não como forma de negociação. Se você não pode trazer as suas ofertas nesse momento, guarde em casa e na primeira oportunidade que tiveres, traga essa oferta para Deus, com alegria e fruto da tua gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ti. Vamos orar. Senhor Deus Pai Celestial, obrigado pelo perdão dos pecados por causa do Teu Filho. Não mais nos consideras culpados das nossas iniquidades. Assim, não mais precisamos temer a Tua justiça. Confiamos em Tua misericórdia. Transformaste a todos nós em Teus filhos por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Guia-nos sempre no caminho em que devemos andar. Não permitas que as tentações nos afastem de Ti. Diminuam a nossa fé e confiança na graça salvadora de Jesus Cristo. Fortalece e capacita a cada um de nós para vivermos conforme a Tua santa vontade. Ajuda-nos para que sejamos capazes de guiar outros ao Teu encontro. Sabemos que muitas pessoas necessitam de nossa ajuda para encontrarem a salvação em Jesus Cristo. Dá-nos oportunidade, vontade e decisão para falarmos a todos que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir em nosso lugar toda a lei, para morrer e ressuscitar, garantindo para todos a salvação gratuita. Ajuda-nos a recebermos em nossa companhia todos aqueles que creem em Teu Filho. Conserva a nossa congregação em harmonia contigo. Não permitas que usemos a igreja, o templo, para finalidades que contrariem a Tua orientação e vontade. Assim como purificaste no templo, purifica a nossa vida e o nosso trabalho. Olha por nosso país e todas as nações do mundo. Reduz a nada os rumores e tentativas de violência e guerra. Concede que a paz reine nos corações da humanidade. Aumenta o nosso zelo na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, pois apenas Ele pode trazer a paz duradoura às pessoas. Pedimos pelos que sofrem por causa de enfermidades, solidão e injustiças neste mundo. Ajuda-os a encontrar consolo, conforto e Tua ajuda para superarem estes males. E, acima de tudo, não permitas que estes sofrimentos os levem ao desespero e perda de sua fé e confiança em Ti. Ilumina e guia com o Teu Santo Espírito os que desviaram da igreja e traze-os de volta aos Teus braços e à Tua igreja. Em tudo queremos Te servir para a Tua honra e glória. Ouve e atende esta oração por amor de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso querido Salvador. Amém. Vivendo esse tempo tão difícil de pandemia, Deus quer que os Seus filhos se aproximem dEle e peçam socorro. Em nosso livro de liturgia da Igreja Luterana, confeccionado há muito tempo atrás, tem uma oração. Oração em tempos de pandemia. Ou seja, os nossos teólogos, os nossos pastores, já no passado, sabendo que pandemias sempre viriam, já fizeram uma oração e ela está registrada neste livro. Junto com muitos outros cristãos, vamos orar com as mesmas palavras esta oração. Santo e poderoso Deus, fizeste a promessa de que mal nenhum nos sobreviria, nem praga alguma chegaria à nossa tenda. Atende, pois, o brado de socorro que enviamos ao céu, em favor dos milhões de pessoas que estão sofrendo e morrendo nesta epidemia. Abençoa os recursos empregados para impedir o alastramento do mal. Fortalece aos que se esforçam por curar e consolar os doentes. Auxilia aos que sofrem, restaura os abatidos.
E a todos quantos recuperarem a saúde, concede graça salvadora e consolo celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Concluímos cantando o hino 200. Para a luta nos guarnece. E assim, nos despedimos de vocês, desejando que o bondoso Deus envie os seus santos anjos para estarem bem do lado de cada um de vocês, protegendo, guardando, cuidando. E que, tendo a certeza de que o negócio foi fechado com Cristo Jesus e que nós já assinamos o contrato desde o nosso santo batismo, continuemos andando de cabeça erguida. Cantamos Para a luta nos guarnece. Bom dia.